Pessoal, então retornamos aqui para o nosso terceiro bloco da nossa monitoria de direito processual penal, parte geral. No vídeo anterior nós tratamos sobre as fontes do direito processual penal, temos aí a fonte formal que é dividida em fonte imediata e fonte imediata, e também temos a fonte material. Hoje nós vamos, nesse momento, tratar da lei processual penal no tempo e no espaço. A lei processual penal no espaço, ela vige o princípio da territorialidade absoluta, que decorre do artigo 1º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Porém, há algumas exceções a esse princípio. Entre elas, que são previstas no próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 1º, são os incisos: primeiro, caso, tratados e convenções de regras do direito internacional, ou seja, eu trago aqui alguns exemplos. Aqueles casos de imunidade diplomática, de homologação de sentença estrangeira, de processo de extradição, do Tribunal Penal Internacional no qual o Brasil se faz jurisdicionado. A segunda hipótese são aquelas prerrogativas do presidente da República, dos ministros de estados, nos crimes conexos do presidente da República ou dos ministros do Supremo Tribunal, nos crimes de responsabilidade. Ou seja, trata-se daqueles crimes de responsabilidade, conforme aduz aí o artigo 52, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, que vem dizer que compete privativamente ao Senado Federal, ou seja, compete privativamente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente da República, vice-presidente, nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, nos crimes de natureza a eles conexos. Também os ministros do Supremo Tribunal, os membros do Congresso Nacional, entre outros. Então, aí, quanto aos crimes de responsabilidade de foro, privilegiado aí, presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo. Terceira hipótese, processo de competência da Justiça Militar, ou seja, aqueles crimes militares serão julgados pela Justiça Militar, caso sejam de competência militar. Lembrando que, ainda que o militar cometa um crime comum, aí, nesse caso, ele vai ser regido pelo processo penal. Mas, caso seja crime de competência da Justiça Militar, ele será julgado por esta. Temos ainda os processos de competência do Tribunal Especial, né, que havia uma previsão aí anterior de um Tribunal de Segurança Nacional, que era previsto na Constituição de 37, mas foi extinto com a nossa Constituição de 88, e os processos de crimes de imprensa, que era previsto na Lei de Imprensa, na Lei 5.250 de 67, mas que a DPF 130 do DF julgou pela não recepção dessa lei. Então, também vão ser aplicados, nesse caso aqui, o Código de Processo Penal. Então, veja bem, quanto a essas exceções, é importante ainda lembrar que são situações em que, na verdade, está sendo aplicada a lei processual penal brasileira, mas não o Código de Processo Penal, e sim outros instrumentos normativos, ou seja, continua sendo utilizado a lei brasileira, mas não o Código de Processo Penal. Serão outras legislações. E ainda traz aqui, ainda no parágrafo único do artigo 1º, que aplicar-se-á, entretanto, a esse código, nos processos referidos ao inciso 4º e 5º, quando as leis especiais não regularem e não dispuserem caso contrário, ou seja, aqui nos crimes de competência do Tribunal Especial, conforme eu disse, que não foi trazido pela nossa Constituição Federal, não foi abarcado, e também a lei de imprensa que foi revogada, nesses crimes de competência de Tribunal Especial e crimes contra a imprensa, também será utilizado o Código de Processo Penal. E aí vale alertar ainda que a doutrina traz alguns casos de exceção à aplicação do princípio da territorialidade, que são os territórios nulos, ou seja, aqueles territórios que não pertencem a ninguém, como, por exemplo, a Antártida, a expressa autorização do Estado estrangeiro e guerra declarada ou invasão. No entanto, eu alerto para o seguinte: territórios nulos
Caso o Brasil, por exemplo, ele fundamente, ele cria uma comarca lá na Antártica, por exemplo, que é um território que não pertence a nenhuma nação soberana, esse território ele vai ser compreendido como território brasileiro por extensão. Da mesma forma, caso o Brasil invada algum outro país, algum outro estado, pelo princípio da extensão, vai ser compreendido como território brasileiro por extensão. Então, aqui a única exceção, na verdade, seria a expressa autorização do Estado estrangeiro. São aqueles casos em que o Estado ele abre mão da sua soberania para permitir que se use do Código de Processo Penal brasileiro em seu estado, em seu território. Então, esse é o princípio aplicável aí à lei processual no espaço. E aí, atenção, nós não podemos confundir com o princípio da territorialidade utilizado aí no direito penal, com o princípio da regulamentação da lei penal no espaço, porque no direito penal há previsão da extraterritorialidade, já que no direito processual penal não há essa previsão da extraterritorialidade. O princípio que vige aqui é a territorialidade absoluta. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar da lei processual penal no tempo.